Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 197º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Reis, capítulo 19, o livro do profeta Isaías, capítulo 49, e o livro do apóstolo Marcos, capítulo 11, dos versículos 1 a 14. A minha recomendação para a sua vida é que tenha em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Enquanto você pega o nosso kit de fé, o seu bloco de anotação, por favor, preste atenção nesta mensagem. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. O inimigo da cruz não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente agora. Esta semente, a semente é a palavra de Deus, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia na nossa comunidade, no nosso lar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Reis, capítulo 19. Elias no monte Horebe. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu:
tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então o Senhor disse a Elias: Vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O chamado de Eliseu. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e os servia. Amém. Compreendendo o livro 1 de Reis, capítulo 19, trago a exposição bíblica dos versículos 1 e 2. Se houvesse um governante destinado em fazer o mal, essa pessoa foi Jezabel. Nem ela, nem Acabe aceitariam a prova clara dada no Monte Carmelo de que o Senhor era o único Deus vivo e verdadeiro. Em vez de se arrepender e chamar a nação para servir novamente ao Senhor, Jezabel declarou guerra contra Deus e contra Elias, seu servo fiel, e Acabe permitiu que sua mulher fizesse isso. Com algumas pessoas, nenhuma prova ou correção é suficiente para anular sua rebelião deliberada contra Deus. Compreendendo o versículo 2, por que enviar uma mensagem em vez de simplesmente matar Elias? Se Jezabel matasse o profeta na cena em que ele foi vitorioso, Elias se tornaria um mártir, influenciando mais pessoas com a sua morte do que com sua vida. O povo estava esperando que Elias lhe desse o que fazer. Então, por que não ameaçar Elias e fazê-lo se esconder? Se Elias desaparecesse, o povo ficaria imaginando o que havia acontecido, mas no final se esqueceria dele e voltaria a adorar Baal, deixando o caminho livre para Acabe e Jezabel fizessem o que bem entendessem. Compreendendo o versículo 4, quando os servos de Deus saem da vontade do Senhor, tornam-se capazes de fazer todos os tipos de loucura e fracasso em seus pontos mais fortes. Compreendendo o versículo 7, os anjos de Deus são seus embaixadores especiais, enviados para ministrar ao seu povo, conforme Salmos 91, versículo 11, e Hebreus 1, versículo 14. Os anjos no céu se alegram quando um pecador se converte. Lucas 15, versículo 7 e versículo 10. Quando chegamos no céu e Deus nos der o privilégio de rever nossa caminhada terrena, sem dúvida, descobriremos que os estranhos que nos ajudam de diversas formas eram, na verdade, anjos enviados pelo Senhor para nos ajudar e proteger. Compreendendo o versículo 8, o Senhor sabia que Elias planejava visitar o Monte Sinai, um dos lugares mais sagrados de toda a história judaica. O Sinai estava localizado a cerca de 400 quilômetros de Berseba, e o profeta precisava de força para a longa caminhada. Seja qual for nosso destino, a jornada é muito grande para nós e precisamos da força de Deus para alcançar nosso objetivo. Por sua bondade, Deus deu alimento no deserto para seu servo desencorajado, conforme Salmos 23, versículo 5 e capítulo 78, versículo 19.
Compreendendo o versículo 10, a resposta de Elias revela o orgulho e autopiedade. Por outro lado, ao usar o pronome oculto, eles, o profeta, exagerou no tamanho da oposição. Elias deu a entender que o último judeu no Reino do Norte tenha se voltado contra ele e o Senhor, quando na verdade apenas Jezabel queria matá-lo. A expressão "sou o único que sobrou" sugere que ele é indispensável para a obra de Deus, quando, na verdade, nenhum servo do Senhor é indispensável para o cumprimento dos propósitos divinos. Compreendendo o versículo 12, o que Deus estava tentando realizar na vida de Elias por meio destas lições práticas impressionantes e assustadoras. Vamos lá. Primeiro, ele estava fazendo Elias se lembrar de que tudo na natureza obedecia a Deus, conforme Salmos 148. O vento, os fundamentos da terra, o fogo, e de que não lhe faltava uma variedade de ferramentas para fazer seu trabalho. Se Elias quisesse renunciar ao seu chamado divino, o Senhor teria alguém para ocupar o lugar dele. Compreendendo o versículo 13, quando o profeta ouviu aquela voz, saiu da caverna e encontrou o Senhor. O grande poder e o terrível ruído das manifestações anteriores não resistiram a Elias, mas, ao ouvir a fala mansa e delicada, ele reconheceu a voz de Deus. Nesses dias de grandes eventos, música alta e métodos espetaculares de propaganda, muitos podem pensar que Deus só trabalha por meio do que é dramático e colossal. No entanto, quando Deus quis salvar o mundo, enviou seu filho como um bebê frágil e indefeso. E hoje, o Senhor procura alcançar o mundo por meio do ministério de vasos de barro, conforme 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Exposição bíblica dos versículos 15 a 21. Nenhuma geração pode fazer tudo, mas cada geração deve cuidar para que a próxima seja chamada e treinada e tenha à sua disposição as ferramentas para continuar a obra de Deus. O Senhor estava chamando Elias para que parasse de chorar pelo passado e fugisse do presente. Havia chegado a hora de o profeta de Deus começar a preparar outros para o futuro. Quando Deus está no comando, a esperança está viva. Aleluia! E eu encerro a compreensão do livro 1 de Reis, capítulo 19, trago o versículo 21. Enquanto revisamos o capítulo, podemos ver os erros que Elias cometeu e como Deus o desconsiderou, cumprindo sua vontade apesar deles. Elias muitas vezes andou segundo o que viu e não pela fé. Contudo, o Senhor o sustentou. Ele olhou para si mesmo e para seus fracassos, em vez de atentar para a grandeza e o poder de Deus. Estava procurando em realizar mais coisas do que seus antepassados, em vez de chamar e preparar novos servos de Deus para o futuro. Além disso, Elias se isolou do povo de Deus e, com isso, perdeu a força e o incentivo da comunhão e das orações de seus irmãos. Mas não sejamos muito duros na análise da trajetória de Elias. Ele também tinha um ouvido sensível à voz mansa e delicada do Senhor e obedeceu ao que Deus lhe disse para fazer. O Senhor delicadamente repreendeu Elias e o fez sair de sua caverna, trazendo-o de volta ao serviço ativo. Tenhamos essas coisas em mente e nos lembremos delas da próxima vez que estivermos debaixo de um pé de giesta ou em nossa caverna. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 49. O servo do Senhor é a luz dos gentios. Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava, e me disse: Você é o meu servo. Você é Israel por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: Tenho trabalhado em vão. Gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia o meu direito está diante do Senhor. A minha recompensa está diante do meu Deus.
Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz: para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. O Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores: os reis o verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o escolheu. A restauração de Israel. Assim diz o Senhor: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas, para dizer aos presos: saiam da prisão, e aos que estão em trevas: venham para fora. Eles pastarão ao longo dos caminhos, e em todos os montes desertos terão o seu pasto. Não terão fome nem sede, o calor forte e o sol não os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará, e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas estradas serão levantadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles virão do norte e do ocidente, outros virão da terra de Sinim. Alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. Mas Sião diz: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Os seus filhos virão depressa, enquanto os que a destruíram e devastaram se afastam de você. Levante os olhos ao redor e veja. Todos se reúnem e vêm até você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos eles você se vestirá como de um enfeite, e deles se cingirá como noiva. Pois quanto aos seus lugares desertos e devastados e à sua terra destruída, agora você, ó Sião, certamente será pequena demais para os moradores, e os que a devoravam estarão bem longe. Os filhos que nasceram nos seus dias de luto dirão a você: este lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para morar. Então você pensará assim: quem me gerou estes filhos? Pois eu era uma mulher sem filhos e estéril, em exílio e abandonada. Quem criou esses filhos para mim? Fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que acenarei para as nações, e diante dos povos levantarei a minha bandeira. Eles trarão nos braços os seus filhos, ó Sião, e as suas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os guardiões deles, e rainhas serão as suas babás. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra e lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Será que alguém pode tirar o despojo de um valente? Será que os presos podem fugir do tirano? Mas assim diz o Senhor: certamente os presos serão tirados do valente, e o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra você, e salvarei os seus filhos. Farei com que os seus opressores comam a sua própria carne e se embriaguem com o seu próprio sangue, como se fosse vinho novo.
Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador e o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 49, trago uma exposição bíblica do capítulo 49, versículo 1 ao capítulo 50, versículo 3. O servo é o Messias. Ele se dirige às nações que não conhecem o Deus de Israel. Os gentios estavam distantes e somente o servo do Senhor poderia trazê-los para perto, conforme Efésios 2, versículos 11 a 22. Cristo confirmou as promessas de Deus aos judeus e também estendeu sua graça aos gentios, conforme Romanos 15, versículos 8 a 12. Nesta mensagem, o servo de Deus explica seu ministério como quem traz luz às trevas, conforme Isaías 49, versículos 1 a 7, liberdade aos cativos, conforme versículos 8 a 13, e amor e esperança aos desanimados, conforme capítulo 49, versículo 14, capítulo 50, versículo 3. Exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Que direito o servo de Deus tinha de se dirigir às nações gentílicas com tal autoridade? Primeiro, antes de seu nascimento, ele foi chamado por Deus para seu ministério, conforme Jeremias 1, versículo 5, Gálatas 1, versículo 15. E o Senhor o preparou como uma espada afiada e uma flecha polida, conforme Hebreus 4, versículo 12 e Apocalipse 1, versículo 16. O Messias veio como servo e guerreiro, servindo aqueles que confiam nele e, por fim, julgando aqueles que lhe resistem. Compreendendo o versículo 3, a nação judaica foi chamada para glorificar Deus e ser uma luz para os gentios, mas fracassou em sua missão. É por isso que o Messias é chamado de Israel, no versículo 3. Ele fez a obra que Israel deveria fazer hoje. A igreja é a luz de Deus no mundo de trevas, conforme Atos 13, versículos 46 a 49, e também Mateus 5, versículos 14 a 16. E como Israel, parece que estamos falhando em nossa missão de levar as boas obras aos confins da terra. Compreendendo o versículo 4, enquanto Jesus Cristo ministrava na terra, especialmente para seu povo, Israel, às vezes sua obra parecia em vão. Os líderes religiosos se opunham a ele. Os discípulos nem sempre o entendiam e aqueles a quem ele ajudava muitas vezes eram ingratos. O Filho de Deus viveu e trabalhou pela fé e o Pai lhe deu êxito. Exposição bíblica dos versículos 8 a 13. O servo de Deus não só é o novo Israel, mas também o novo Moisés na libertação de seu povo. Jesus Cristo é a aliança de Deus, conforme capítulo 42, versículo 6. Por isso, podemos ter certeza de que o Senhor cumprirá suas promessas. Moisés tirou o povo do cativeiro no Egito, e Deus tirará seu povo do cativeiro da Babilônia. Josué conduziu o povo a Canaã para que Israel pudesse reivindicar a herança, e Deus irá levá-lo à sua terra e distribuir suas propriedades abandonadas, conforme capítulo 49, versículo 8. E eu encerro a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 49, compreendendo o versículo 8. Se Deus não tivesse restaurado o povo, a cidade e o templo não poderiam ter cumprido suas promessas acerca do Messias. Sem Belém, onde ele teria nascido? Se não houvesse Nazaré, em que lugar ele teria crescido? Caso Jerusalém e o templo não estivessem lá, onde o Messias teria ensinado, sofrido e morrido? E ele fez isso tanto pelos judeus como pelos gentios. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 14. Jesus entra em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam:
O Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: "O que estão fazendo? Soltando o jumentinho?" Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: "Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai! Hosana nas maiores alturas!" E Jesus entrou em Jerusalém no templo e, tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. A figueira sem fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: "Nunca mais alguém coma dos seus frutos." E os discípulos de Jesus ouviram isto. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Marcos, capítulo 11, dos versículos 1 a 14, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 11. Jesus enviou 2 de seus discípulos a Betfagé para conseguirem o jumento de que ele precisava para o evento. Para a maioria das pessoas hoje, o jumento não passa de um pobre animal de carga. Mas, naquela época, esse equino era considerado uma montaria adequada a um rei, conforme 1 de Reis, capítulo 1, versículo 33. Nosso Senhor precisava daquele animal para que pudesse cumprir a profecia messiânica encontrada em Zacarias 9, versículo 9. Marcos não cita este versículo nem faz referência a ele porque estava escrevendo principalmente para leitores gentios. Jerusalém, na época de Páscoa, era a alegria dos judeus e desespero dos romanos. Milhares de judeus devotos de todas as regiões chegavam à cidade santa com o coração cheio de entusiasmo e fervor nacionalista. A população da cidade mais que triplicava durante a festa, tornando-se necessário que unidades militares romanas se mantivessem em alerta especial. As guarnições ficavam de prontidão para a possibilidade que judeus zelotes pudessem incitar motins ou promover ataques contra os soldados romanos. Jerusalém, naqueles dias, era uma cidade agitada. Até mesmo os diferentes grupos religiosos judaicos podiam entrar em conflito. Exposição bíblica dos versículos 8 a 10. A chamada entrada triunfal de Nosso Senhor não foi nada parecida com o cortejo romano, mas foi um triunfo da mesma forma. Ele era o rei ungido e salvador de Deus, mas sua conquista seria espiritual e não militar. Um general romano tinha de matar pelo menos 5.000 soldados inimigos para merecer um triunfo, mas em poucas semanas o evangelho iria conquistar cerca de 5.000 judeus e transformar a vida deles, conforme Atos 4, versículo 4. O triunfo de Cristo seria a vitória do amor sobre o ódio, da verdade sobre o erro e da vida sobre a morte. Exposição bíblica dos versículos 9 a 10. Ao cumprir as palavras de Salmos 118, versículos 25 e 26, Jesus realizou 2 propósitos. Primeiro, ele se declarou Rei de Israel e Messias. E segundo, ao mesmo tempo, conscientemente desafiou os líderes religiosos. Isso desencadeou o contínuo ofício que levou à sua prisão, julgamento e crucificação. Os líderes judeus decidiram não prendê-lo durante a festa, mas Deus determinou o contrário. O Cordeiro de Deus deveria morrer na Páscoa. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Marcos, capítulo 11, dos versículos 1 a 14. Trago a exposição bíblica dos versículos 12 a 26. As atitudes de Nosso Senhor
ao condenar a árvore e purificar o templo, são atos simbólicos que ilustravam a triste condição espiritual da nação judaica. A despeito de seus muitos privilégios e oportunidades, Israel era externamente infrutífero, a árvore, e internamente corrupto, o templo. Raramente Jesus age em termos de juízo, conforme João 3, versículo 17, mas chega um momento em que esta é a única coisa que Deus pode fazer, conforme João 12, versículos 35 a 41. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.